importância e que juntamente com vocês, representantes de entidades, de outras entidades no fórum, permitem que estejamos aqui hoje fazendo esse encontro com esse número tão grande de pessoas presentes e outras tantas nos acompanhando pelas redes sociais. Então, eu assumi a coordenadoria, o Ministério Público do Trabalho aqui no Paraná em setembro, depois de ter trabalhado por 18 anos no extremo sul do Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas. E aqui, logo que eu cheguei, um pouco tempo depois, eu assumi a representação, então, da Coordenadoria Nacional da Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social, que é, digamos assim, eu chamo um braço dentro do Ministério Público do Trabalho, que tem esse olhar voltado especificamente para o universo sindical. E essa coordenadoria, sobretudo de 2 anos para cá, vem trabalhando, vem desenvolvendo um trabalho voltado muito mais à promoção propriamente do diálogo mesmo, do que propriamente para ações mais contundentes, digamos assim. E por que eu digo isso? Porque esse momento, esse encontro de hoje, ele diz muito com isso, muito com essa necessidade que o Ministério Público do Trabalho, e que também os próprios integrantes do fórum sentem sobre a importância de nós dialogarmos e conversarmos sobre o universo sindical, sobretudo sobre o exercício da liberdade sindical. Nós temos percebido que alguns tropeços, algumas dificuldades que a gente enfrenta, que a gente vem enfrentando, que a gente observa as entidades sindicais enfrentando, algumas são resultado da falta de troca de ideias sobre o assunto, da falta, às vezes, até de um olhar um pouquinho mais atento sobre, bom, afinal de contas, qual é o caminho correto? Qual é o caminho a seguir na condução da relação entre as empresas e os sindicatos, na relação entre o trabalhador, o sindicato e a empresa? Então, a ideia hoje desse encontro é, sobretudo, abrir espaço para essa conversa. E tem um público-alvo, tem um público bem específico, que é o universo dos contabilistas. E por que isso? Por que esse olhar tão direto para essa imensa categoria? Porque eu fiquei bastante impressionada com os números, inclusive, quando os representantes do Conselho Regional me passaram informações sobre os números de contabilistas no Estado. Por que esse encontro hoje voltado a conversar com essas pessoas? Porque a nossa experiência tem revelado que essa categoria de trabalhadores, de profissionais, tem um impacto muito importante na relação que se estabelece entre empregador, empregado e sindicatos. Por isso, nós chegamos à conclusão que seria interessante fazer esse momento de discussão. E não apenas isso, também, nós entendemos que é chegado o momento de uma formalização, de um entendimento do Ministério Público do Trabalho, que é o entendimento da jurisprudência dominante e nacional e internacional sobre os atos antissindicais, sobretudo aqueles relacionados ao custeio. Então, dito isso, o que nós consideramos importante colocar neste momento? Como ponto de partida, nós optamos por encaminhar ao Conselho Regional de Contabilidade do Paraná um documento intitulado Notificação Recomendatória, no qual nós recomendamos formalmente ao Conselho que, dentro das suas atribuições legais relacionadas à fiscalização e ao controle da atividade dos contabilistas, atue de forma a contribuir com o Ministério Público do Trabalho para que os
contabilistas sigam as orientações prevalentes no que se refere aos atos antissindicais. Então, nós poderíamos ter parado por aí, né? Nós poderíamos ter simplesmente encaminhado essa notificação recomendatória ao Conselho, que foi muito receptivo, inclusive, no sentido de receber o documento, entender a importância de distribuir, de divulgar esse documento entre todos os contabilistas a ele filiados. Nós poderíamos ter parado por aí, mas, como eu já disse no início, como o Sandro colocou, nós queremos ir um pouco além, nós queremos conversar sobre isso, nós queremos esmiuçar, difundir melhor essa ideia. E qual é o grande objetivo, qual é o teor dessa notificação recomendatória? Né? É sobretudo, reforçar a importância, a relevância de que os sindicatos possam exercer a sua plena liberdade, para que os sindicatos possam exercitar a liberdade sindical, que é um direito reconhecido e assegurado pela Constituição Federal e pela ordem jurídica e em tratados internacionais. E o que acontece é que esse conceito de liberdade sindical, ele é muito amplo. Ele pressupõe ele tem diversos vieses, mas tem um deles em específico que tem chamado a atenção pela repercussão direta hoje no que nós podemos chamar de sobrevivência das entidades sindicais, que tem repercussão direta na questão do custeio, que tem a ver então com aquilo que nós conhecemos por exercício do direito de oposição. O que a gente vem percebendo então? Que muitas são as situações em que se percebe, a gente tem que cuidar um pouquinho com as palavras, mas o fato é que se percebe um certo movimento, às vezes orquestrado, no âmbito das empresas, por meio de seus prepostos, muitas vezes encabeçados por escritórios de contabilidade para, digamos assim, catapultar a apresentação das cartas de oposição. Nós temos observado temos recebido inúmeras denúncias de trabalhadores que nos reportam situações em que se sentiram direta ou indiretamente coagidos ou estimulados ou pressionados a apresentarem cartas de oposição ao recolhimento da contribuição assistencial. E o que acontece? Quando a gente recebe esse tipo de denúncia e instaura um procedimento, muitas vezes a resposta da empresa, que às vezes vem, inclusive, é elaborada, inclusive, pelo próprio contador, pelo próprio contabilista, a resposta da empresa, ela vem e diz: mas a gente não fez nada, o trabalhador nos procurou, não sabia bem o que era, e a gente só deu uma mão, só tentou agilizar. Pois bem, está configurada a atitude antissindical. Acreditem, senhores e senhoras, isso, por si só, já é reconhecimento expresso de uma prática que é vedada pela legislação nacional e internacional sobre a matéria. É pacífico o entendimento dentro do Ministério Público do Trabalho, representado, enfim, formalizado por meio do que nós chamamos de uma orientação número 4, que configura ato antissindical, o incentivo ao direito de oposição à contribuição assistencial universal. Então, o primeiro ponto, senhores e senhoras, é ato sindical.
E, sendo ato sindical, está sujeito às consequências jurídicas daí decorrentes. Então, esse é o primeiro ponto. Tem ainda, não tendo sido suficiente essa orientação que tinha lá o número 4, passado um tempo, foi necessário formalizar uma outra orientação no âmbito da CONARES, desse braço do Ministério Público que eu falei no início, que é o que cuida das relações sindicais, que esmiuça um pouco isso. E o que ela diz? O ato ou o fato de um empregador ou de terceiro, aqui terceiro a gente pode colocar claramente os contabilistas, os escritórios de contabilidade, o ato ou fato de um empregador ou de terceiro de coagir, estimular, auxiliar e ou induzir o trabalhador a se opor ou resistir ao desconto de contribuições sindicais legais, normativas ou negociadas, ou de qualquer outra espécie, constitui, em tese, ato ou conduta antissindical, podendo implicar a atuação do Ministério Público do Trabalho. Item 2. O ato ou o fato de um empregador exigir, impor e ou condicionar a forma, tempo e ou modo de exercício do exercício da oposição, a exemplo da apresentação perante o departamento pessoal da empresa ou de modo virtual, também constitui, em tese, ato ou conduta antissindical, pois se trata de decisão pertinente à autonomia privada coletiva. Então, senhores, a ideia hoje aqui é reforçar esses conceitos, é deixar claro para que não reste nenhuma dúvida que qualquer atitude que seja tomada pelo empregador diretamente ou por meio de seus prepostos ou por meio de terceiros, que influencie nessa atitude do trabalhador, configura ato antissindical e pode gerar consequências. Aí as empresas, às vezes, os representantes das empresas, mas o que eu vou fazer? O trabalhador foi lá, bateu lá no escritório, lá no RH e pediu informação, pediu orientação. Qual é a resposta que a gente tem dado? Oriente o seu trabalhador a falar com o seu sindicato. Essa é a regra. Se a dúvida diz respeito a uma contribuição que é oriunda de uma decisão que inclusive foi tomada em assembleia, a orientação que a empresa tem que passar para o trabalhador é: converse com o seu sindicato. Ali ela encerrou a responsabilidade dela para com esse assunto. Muitas empresas, muitos prepostos, muitos representantes de setores de recursos humanos chegam aqui e dizem: mas chegaram lá 3 trabalhadores e querendo ajuda, a gente só ajudou. Aí o que a gente vê acontecendo, né? Um senta, vai para a internet, procura um modelo, o outro já chama um Uber, já quem sabe vai todo mundo lá e já faz. E isso gera todo um movimento que muitas vezes cresce muito para além daquele grupo e que tem consequências muito, muito intensas na relação entre o trabalhador e o seu sindicato. E isso é vedado. Isso é ato antissindical. E isso, o que a gente vem percebendo também? A necessidade de, daqui para frente, o Ministério Público atuar também de forma mais direta, se necessário, em relação aos escritórios de contabilidade. Porque a tendência era a instauração de procedimentos investigatórios em face das empresas, que, evidentemente, se responsabilizadas, têm total condição de buscarem responsabilização, né? Se responsabilizadas, e podem buscar em ações regressivas, inclusive, responsabilização pelo escritório de contabilidade que lhe deu aquela orientação, que veio a se revelar irregular e gerou consequências. Então, havia uma tendência à instauração dos procedimentos se dá mais em relação ao empregador. E o empregador
em alguns casos, acabava indo buscar reparação junto ao escritório que lhe deu aquela orientação. Mas, dentro desse movimento que a gente vem percebendo, desse aumento, desse impacto da intervenção dos escritórios de contabilidade, a gente tem entendido que sim, que talvez seja necessário, e assim o faremos, instaurar procedimentos, inclusive, em face dos próprios escritórios de contabilidade, buscando não só o ajuste da conduta, não é? Como também responsabilização, reparação pelo dano moral coletivo, que nesse caso ele é muito claro, porque toda ação que impacta na atuação dos sindicatos, ela não atinge apenas aquele sindicato, nem tampouco o trabalhador em específico, ou apenas aquela categoria. É um ato que atinge a coletividade, que atinge a sociedade. E, dada a relevância do exercício da liberdade sindical para a democracia do país, para a relação saudável entre empregadores e empregados. Então, senhores e senhoras, de uma forma assim, bem resumida, talvez eu tenha sido até um pouco objetiva demais, mas até por orientação do presidente do Conselho, a ideia foi, sejamos objetivos, os contabilistas são sobretudo matemáticos, são pessoas que têm um olhar bastante objetivo para a realidade, e a nossa ideia foi essa, foi trabalhar com esse assunto de uma forma muito clara, muito direta, muito objetiva, mas deixando de forma muito expressa esse entendimento, essa postura que se espera que seja cada vez mais difundida. Então, a recomendação que foi encaminhada ao Conselho Regional foi no sentido de não apenas pedir apoio, suporte na fiscalização dos contabilistas para que atuem dentro dos limites da legislação, como também a nos ajudar a difundir o documento. No documento tem transcrito o texto das orientações que eu li em voz alta aqui, agora há pouco, e também tem um pedido de monitoramento para que eventuais situações que se configurem em conduta antissindical nos sejam comunicadas para que possamos adotar as providências cabíveis. As providências cabíveis, imagino que as senhoras e senhores aqui, a maioria já tenha conhecimento, mas é sempre importante ressaltar que toda notícia de atitude antissindical que chega ao Ministério Público do Trabalho, ela é automaticamente distribuída como notícia de fato e ela gera um processo de investigação que pode culminar com um termo de compromisso de ajustamento de conduta, quando o empregador ou, enfim, quem quer que esteja infringindo a lei assim concordar, e em não havendo esse desfecho, pode chegar ao ajuizamento de uma ação coletiva com cobrança, como eu já falei, de indenização pelo dano moral coletivo, sempre de forma proporcional ao tamanho do agressor. Então, em linhas gerais, num primeiro momento, como representante do Ministério Público e também como representante do Fórum de Liberdade Sindical, era essa a mensagem inicial que nós gostaríamos de passar, e ficamos aqui ao inteiro dispor das senhoras e senhores para esclarecimento de dúvidas, ponderações, ou que se revelar necessário. Sandro, não sei se alguém chegou a passar formular alguma pergunta. Ok, tá. O Sandro está pedindo aqui para reforçar que no canal de transmissão da Força Sindical
quem tiver dúvidas, pode formular pergunta pelo chat, que o Sandro vai ficar acompanhando aqui e a gente busca responder. Ok? Tudo bem. Alguém gostaria de formular alguma pergunta, fazer alguma colocação? Está sendo transmitido. Pode vir aqui, por favor. Fazendo aqui a audiodescrição, eu sou Wagner Nascimento, tenho cabelo dreadlock, sou afrodescendente, estatura mediana, pele morena clara. E estou vestindo igual ao Shin Carrara, né? Um pouco. Tá? Bom, então feita a audiodescrição, eu sou secretário adjunto da federação, né, da FIT-EPR, federação do qual é presidida por Hernani, os companheiros aqui do ramo da alimentação estão aqui presentes. E a nossa maior dúvida em relação a esse tema é que recorrentemente as empresas têm criado mecanismos de conduta antissindical ao longo do tempo, né? Claro que o anseio dos maus patrões, né, nesse sistema perverso que é o capitalismo, é que a correlação de forças seja sempre, como já é, né, bem mais enfraquecida para o lado laboral. E o que a gente tem percebido na verdade, de tudo que foi descrito aqui, é uma realidade nas nossas bases, né? As empresas fornecendo transporte, abonando dia. Então, uma prática que a gente tem feito é que as pessoas atestem, né, na carta de oposição à contribuição assistencial, o horário que elas estão indo, e a gente tem filmado, né, os carros identificados com as empresas, né, que estão tendo essa facilitação para levar lá e até sendo, em alguns casos, pressionados a levar essa carta de oposição. E eu gostaria de saber se só esses elementos, numa formalização simples de denúncia ao Ministério Público, já são elementos suficientes para dar andamento a essas questões. Era isso. Boa tarde, obrigada pela pergunta, bem relevante. São mais do que suficientes. Nós instauramos procedimentos com muito menos do que isso, inclusive. E a obrigação do Ministério Público é investigar, é justamente investigar. Então, muitas vezes, é um trabalhador que não tem nenhum elemento, ele só sabe o que ele sentiu. Já atuei em procedimento que o trabalhador só disse isso. Eu fui fazer uma pergunta e quando eu vi, eu senti que eu tinha que assinar o documento que me deram lá na hora como padrão. Isso é o suficiente, sim. É evidente que se a gente tiver mais elementos, muito melhor. A gente consegue avançar de forma mais rápida, porque essa nem sempre é uma prova fácil. Mas o que me chama a atenção, e eu preciso dividir isso com os senhores e senhoras aqui, é que muitas vezes a empresa vem e diz: eu fiz, eu botei todo mundo lá no carro da firma, mesmo que eles estavam lá, todo mundo. Então, isso que, de alguma forma, eu quero ter esperança de que esse nosso encontro, de que esse movimento, de que a difusão dessa notificação recomendatória vai causar algum tipo de impacto positivo. Porque, de verdade, eu percebo que muitas vezes a empresa não tem a consciência de que isso é uma atitude equivocada. De que assim agindo, ela está sim influenciando no resultado prático. Então a gente precisa fazer com que as pessoas intronizem o conceito de que, se tiver dúvida, não cabe à empresa esclarecer, não é dela este papel. E no momento em que ela faz isso, mesmo que bem intencionada, vejam que eu estou aqui tentando me agarrar nos bons empregadores, né? Mesmo que bem intencionado, não pode, é errado. Isso configura intervenção inconstitucional na relação entre o trabalhador e o sindicato. Então, para responder mais objetivamente a sua pergunta, sim, isso é mais do que suficiente. O próprio uso de um documento padrão, no mais das vezes, é sinalizador, claro, de que alguém conduziu um movimento para aquele desfecho. Já aconteceu também, já ouvi argumentos de empregador dizer: mas e depois se eu desconto e não era para descontar? E depois o trabalhador não vai querer
isso de volta vai sobrar para mim. Não é responsabilidade. Se o trabalhador, porque tem, a gente sabe que tem trabalhador que de fato não concorda com a contribuição assistencial. Esse é um outro drama que a gente vive e é algo que eu também desejo que a gente consiga abrir a mente da classe trabalhadora para que ela entenda de uma vez por todas a importância da contribuição assistencial para a sobrevivência do sindicato e a importância de saber que essa contribuição, ela permite que o sindicato continue negociando em seu favor. Né? Nós não estamos falando aqui de benefícios, como se o sindicato fosse um clube ou benefícios ligados à filiação do sindicato. Nós estamos falando aqui de sobrevivência para negociação coletiva. Peço licença aqui para abrir esse parênteses, para falarmos sobre isso também. Porque também existe isso, também existe aquele trabalhador que de fato não quer fazer o recolhimento porque ele não entende o valor e a importância da negociação. Então a gente precisa também botar o dedo nessa ferida, a gente enfrenta essa realidade. Só que no momento em que ele encontra um terreno absolutamente fértil no empregador para dar vazão a isso, a consequência é muito mais desastrosa. Daí a importância do empregador, do bom empregador, devolver essa bola para o sindicato. Quando o trabalhador chega e diz, eu não vou pagar, não concordo, não quero. Meu senhor, converse com o seu sindicato. Se dirija ao sindicato, quer ajudar, libera o cidadão, então, para ir até o sindicato conversar. Porque a empresa, o argumento, muitas vezes, do empregador é, não, eu já quis dar uma mão, que eles resolveram o problema. E deixa que o sindicato faça essa ponte. Mas sim, qualquer indício de prova, de intervenção, de estímulo, qualquer situação, por mais sutil que seja, já dá ensejo à investigação. A gente não indefere uma investigação só pela ausência de elementos de prova convincentes ou robustos, sobretudo em situações com esse viés, situações dessa natureza. Tá bem? Alguém queria fazer? Tem um comentário aqui. Acho que sim, Sandro, fica à vontade. Então, só aproveitando aqui enquanto o doutor Oliveira se posiciona, tem alguns comentários aqui no chat da transmissão do doutor André Silva, que assessora os rodoviários, o Sintranar, e ele fez algumas considerações aqui, vou ler rapidamente. Né? Ele destaca a importância de ter essa audiência, né? Comenta que é muito comum os contabilistas e arregados em computabilidade já comentarem a oposição de custeio juntamente com a coleta da assinatura dos contratos de trabalho. Né? Daí uma questão que ele coloca para o MPT. Né? Seria importante o MPT disponibilizar um banco de escritórios suscitados com o tema atos antissindicais, se isso é possível. Daí ele coloca, por exemplo, que o único escritório coleta assinatura de trabalhadores de várias empresas, né, para vários clientes e encaminha, e também exige que o próprio empregado compareça ao sindicato e realizar a oposição, obriga o empregado. Então, isso é algumas considerações que o doutor André colocou aqui no chat da transmissão. Bom, a primeira coisa que eu pediria em relação a isso é que sejam formalizadas as denúncias. Né, porque tem uma informação ali, né, de um sindicato que apresenta isso já junto com de escritório de contabilidade, que apresenta junto já com o contrato de trabalho. Particularmente, eu não tenho nenhuma investigação com essa informação. Então, é sinal de que tem coisa aí também que precisa vir. Né, não lidem com isso sozinhos. O Ministério Público do Trabalho está aqui para isso, é nosso papel investigar esse tipo de situação. Então, se isso está acontecendo, denunciem, pessoal. Movimentem essa atuação. Né? Eu sempre digo, o Ministério Público não tem bola de cristal, a gente não consegue chegar em todas as situações se as pessoas não denunciarem. Então, eu conclamo aos senhores, senhoras e senhores, denunciem. É só assim que a gente vai conseguir atuar. Quanto a essa criação desse banco de dados, assim, às vezes a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque a gente precisa ter um início de investigação. Né? Eu, particularmente, tenho um pouco de cuidado com isso. Antes de a gente conseguir
da gente ter, eu particularmente, antes de liberar a informação a respeito de uma determinada conduta, eu preciso ter a comprovação de que ela, de fato, aconteceu. Eu preciso ter uma investigação concluída, né? Mas os inquéritos, em regra, eles não tramitam sob sigilo, a regra é não ter sigilo. O que tem sigilo dentro dos procedimentos são os dados de pessoas que requisitam, que solicitam que sejam mantidas sob sigilo por diversas razões. Tinha mais alguma pergunta? Desculpa. Não, né? Só vou repetir. Então, assim, denunciem essa situação da carta de oposição já assinada junto com o contrato de trabalho, e eu não tenho nenhuma comigo. Boa tarde a todos, iniciando por uma audiodescrição breve. Eu sou um homem branco, totalmente calvo, uso uma barba ruiva que luta contra os fios brancos e está começando a perder a luta. Um pouco mais alto que a média, 1,85 m, estou com um terno e uma gravata relativamente escura. Meu nome é Elevir, eu sou assessor jurídico da FETROPAR, Federação dos Rodoviários, e de algumas outras entidades sindicais que estão presentes aqui. Inicio essa fala enaltecendo, doutora Rúbia, a sua posição, a sua coragem de enfrentar esse assunto. Mas eu gostaria de ampliar a visão, talvez colocando ela até um pouco mais afastada, porque lembrar a todos aqui que nós estamos no aguardo de 3 documentos ou 3 decisões importantes, né? Nós aguardamos o que vai ser decidido na IRDR no TST, nós aguardamos decisão de embargo de declaração no STF, nós aguardamos a assinatura da nota 9, e todas elas têm em discussão o assunto que é sobre o direito de oposição. Então, como o tema hoje é sobre escritórios de contabilidade, que fossem todos alertados, não cabe ao escritório de contabilidade, por mais gabaritado que seja, por mais que tenha consultado e óbvio, não cabe ele julgar. Porque o que a doutora falou sobre só quis ajudar é o quase nobre. É o antijurídico com um pequeno toque de nobreza, mas não é a maioria do que acontece, senhores, podem acreditar. Na maioria dos casos, o trabalhador é levado a ele a ideia de que ele tem sim o direito de fazer oposição, que se não está explícito no documento, ele tem que mandar a cartinha e que ele faça a carta conforme está na internet. Nós estamos em viés de possibilidade de que essa oposição seja só assemblear. Mas ainda que assim não seja, a hora que vier uma decisão judicial, ela está posta para o Brasil inteiro. Então, que não haja a noção dos escritórios de contabilidade sequer de julgar se já está no momento ou não fazer oposição, se pode ajudar ou não pode. A doutora Rúbia foi precisa, clara e usou de autoridade para falar. Qualquer menção que se faça fora da relação exclusiva trabalhador-entidade sindical constitui-se em prática antissindical. Então, era só uma colaboração que não deve ser tão extensa e, novamente, reitero a parabenização pela sua iniciativa e reforçando que é importante porque, como o doutor André Silva falou, que também é dos rodoviários, nós recebemos, sim, envelopes de empresas e de escritórios de contabilidade com cartas dentro. E, às vezes, não chega no envelope, mas é curioso ver como 10 empregados de uma empresa, de um ramo de atividade, mandam a carta rigorosamente igual, 20 funcionários de outro ramo de atividade, e a gente tem no nosso cadastro, que são atendidos pelo mesmo escritório. Boa tarde a todos. Satisfação estar com vocês aqui. Eu sou Ellison Guilherme da Carlim, sou o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, que recebemos esse ofício, né, doutora? Tá? Aliás, conversamos, inclusive. Eu sou pele branca, né? Estou vestindo aqui um terno azul marinho aí, ok, gente?
Veja, doutora, eu tenho que colocar o seguinte: o Conselho Regional de Contabilidade, ele é um órgão criado com um decreto federal. Eu sou um agente público também, que nem a doutora, inclusive, também, quem não sabe, né? Eu também sou um agente público, tá? Nós seguimos regras específicas do Conselho Federal de Contabilidade, em Brasília, inclusive, né? Do decreto nosso 946. E a profissão do contador, que nós cuidamos, vamos assim dizer que é o nosso órgão está destinado a isso, né? Por decreto federal, ele está para registrar o profissional, da educação continuada no mercado, uma situação bem complexa em termos de legislação, que é o caso que estamos colocando aqui hoje, e fiscalizamos a atuação do profissional dentro das nossas atribuições, que é o conhecimento técnico dele, que ele atende ao contrato que ele tem com o seu patrão. E isso te faz muito bem feito, graças a Deus, somos assim, das federações, dos federados, esses são dos conselhos que mais atuam em fiscalização. Esse questão não seria essa, vamos discutir depois, claro, nós recebemos sim o seu ofício de prontidão, já inclusive, já nós estamos só para a saber, os 35 mil contadores já foram notificados, vamos assim dizer, né? E entendemos sim que trata-se de ofício esclarecedor. O contador, pessoal, para colocar vocês aí, né? Ele era realmente um apoio impressionante e indispensável em gestão das empresas, claro, né? Por exemplo, se chegar um profissional lá perguntar, eu estou com uma aposentadoria assim, ele vai orientar o trabalhador, se falta 2 anos para se aposentar. Eu estou com um problema aqui do desconto do imposto de renda. Ele vai aumentar. E vou dizer assim, é provável que temos muitos escritórios que estão aumentando nesse sentido apenas. Tá? Eu não tenho conhecimento nenhum, que algum contador que eu conheço, e tenho um conhecimento grande de todo mundo, inclusive com o meu cuidado de conversar com muitos escritórios que tiveram aqui, né? Ninguém está preparado e incumbido de orientar o empregado para assinar e incentivar o que acontece ao contrário, aí sim é muito bom esclarecer, aonde o contador vai atuar ou não, né? Que não são por orientação, só. E é de novo empregado. O contador nunca vai aliciar ninguém e digo para vocês, não é treinado para isso, não faz isso, tá? Eu não tenho que dizer que nós temos uma dúvida, sim, nós vamos procurar esclarecer muito mais esse fato. Inclusive, estamos aqui hoje com todos os órgãos da contabilidade. Conselho Regional, estamos aqui com o Gil, do FECOPAR, e a doutora Eliana do SESCAP. Então, sindicato patronal, sindicato de empregados, contábeis e o Conselho Regional. Estamos presentes todos aqui, ok? Então é isso que eu estamos à disposição para conversar. Obrigado. Tem aqui também, né? Faz mais. Aqui também, ó. Tá. Acho que agora o senhor vai começar. Acho que agora é aqui. Tá. Eu vou no banheiro ali, quer sentar aí, tá só normal. Tá. Tem nome do pessoal que está fazendo diferente aqui. Se quiser, depois ele passa. Bastante. Boa tarde a todos. Em nome da Federação dos Contabilistas do Paraná, FECOPAR, recebemos também o ofício e parabenizar pela oportunidade do fórum de diálogo e os contadores do Paraná também cuidados. Como o nosso cliente acabou de falar aqui, os contadores não têm de praxe isso aí, de apresentar. Pode ser, como em todas as classes, pode ser que a gente encontre algum escritório que faça isso. Então, como a doutora falou agora, apresenta, porque dentro da federação a gente também pode encaminhar um comunicado, também pressionar a que aconteça isso, que mude esse sistema. Porque não é hábito junto à federação, presidente, doutora, apresentar ou fazer modelos. Isso não tem, a gente não tem conhecimento. Como dentro da federação a gente tem trabalhado isso, feito reuniões mensal com todos os presidentes de sindicatos, Eu gostaria só de uma colaboração. Vocês poderiam disponibilizar algum e-mail que a gente pudesse fazer esse tipo de informação, até de informação? Posso, inclusive para posso. que se torne uma coisa realmente também prática para nós. Eu sou advogada de 2 sindicatos também, né? Sempre tem acontecido isso. E aí a gente gostaria de um canal também, que não fosse também só o Ministério Público, para fazer, já que vocês não têm conhecimento agora, que isso fosse passado, tá bom? Seria só isso, obrigada. Ela pediu um canal de contato, acho que o nosso lado, é da secretaria@pecopar.com.br, e daí tem um conselho, né, presidente, que acho que é fiscalização? Secretaria@crcpr.org.br. Secretaria@crcpr.org.br.
O grupo do Licencinho, só para esclarecer, porque como a fala, como é seu nome? Meu nome é Rosi Cunha. Como a fala da senhora Rosi ficou fora do áudio, quem nos acompanha talvez tenha perdido o que aconteceu. E o que aconteceu? Eu quero lhe agradecer imensamente, o senhor foi extremamente receptivo comigo, fizemos uma reunião, conversamos, eu lhe agradeço muito isso, entendemos que não é algo simpático, não é? Nós estamos aqui atribuindo condutas a toda uma... Muito obrigada, eu não estava lembrando do seu nome completo, muito obrigada, seu Emerson. Nós estamos aqui atribuindo uma conduta a toda uma categoria que, né, imensa, são 35 mil e-mails para onde foi encaminhada, obrigada, a notificação recomendatória, mas o que nós gostaríamos de colocar é que, como surgiram as vozes aqui, como os colegas lá de trás referiram, de fato nós temos várias informações e vários nomes, inclusive, vários escritórios que são dentro do universo sindical já conhecidos por essa conduta. Mas, de fato, nunca se criou essa prática de encaminhar, por exemplo, notícia dessa prática ao Conselho. É algo que nós podemos avaliar e inaugurar. Nós temos, por exemplo, com a OAB, é muito natural esse fluxo, né? Sempre que o Ministério Público do Trabalho, que a Justiça do Trabalho se depara com uma atitude irregular, é feita a comunicação para o respectivo órgão. A gente pode conversar sobre isso e dar início a esse movimento. Isso, com certeza, vai ser muito positivo para todo mundo. Então, só para... Desculpa, lhe peço mil perdões por atrapalhar essa fala, mas só para pegar o gancho o que ela pediu? Ela pediu, então, para onde encaminhar. Porque a colocação é, o Conselho não tem notícia, não tem informação sobre escritórios ou profissionais que possam estar agindo dessa forma. Bom, então, nós estamos aqui para isso. Nós temos informações, algumas pessoas aqui presentes podem passar esses nomes, e ela pediu para onde ela poderia encaminhar para a gente começar a fazer esse movimento, que eu acredito que vai ter um resultado. Só para concluir, dizer para vocês, os contadores do Paraná, eles têm o hábito de trabalhar conjunto com os sindicatos. Leve para vocês, para a base de vocês, os contadores são os profissionais liberais que estão do lado de vocês também. Então, o contadorista não está aí para tirar a condição sindical, colocar, porque que nem o nosso presidente acabou de falar, nós não temos essa autoridade para fazer. Leve para a base de vocês, para o sindicato de vocês, nós somos parceiros. Os contabilistas são parceiros das entidades sindicais. Mas não vejo lá nenhum comentário em reuniões, tudo a respeito de atos antissindicais que não contribuem, que não é para contribuir. Não é do feitio da contabilidade. Pode ser que tenha algum lá que nem ele apresentou, eu acho que isso é uma coisa muito séria, tem que ser apresentada a denúncia, não pode o contador, o escritório de contabilidade, na ficha de registro já fazer uma imposição que não cabe, isso não é de praxe, não é, vocês podem ter certeza que a maioria dos escritórios não faz esse tipo de atitude. Então, se tem um outro, nós precisamos também chegar junto, também representar e orientar isso aí, e se não acabar, a gente tem que ter punições que tem dentro da legislação, punição para isso. E a gente pode contar com a federação, com a FECOPAR, do Arruba nesse sentido. A gente também tem que orientar, e se tiver que punir, a gente também tem que punir, porque os maus profissionais não podem deixar mais de 35 profissionais ser discriminado ou taxado como irresponsável ou antissindical. Não é esse perfil da contabilidade no Paraná. Eu deixar muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Tem algumas pessoas inscritas, a Pedrão, da Força, e na sequência tem o Marcelo, da CSB, e o Hugo também está inscrito na sequência. Autodescrição aqui, tem 1,80 m, sou claro e cabelo escuro. Eu queria fazer só uma reflexão, porque a gente fala de atividade antissindical e alguém desavisado pode imaginar que existe atividade antissindical contra empresário, contra sindicato patronal. Mas isso não existe. Né? Nunca vi trabalhador fazer greve, o sindicato, o patrão não contribui com o seu sindicato patronal. Nós estamos sendo específicos. A atividade sindical é contra sindicato de trabalhador e trabalhadora. E eu não gosto muito quando fica só na questão financeira.
Eu acho que as pessoas têm que ter consciência, e até cito aqui a presença do Oswaldo, que é diretor de saúde dos sindicatos metalúrgicos aqui da Força Sindical, e ele está aqui sendo o diretor da área de saúde do trabalhador. Porque quando a gente fala em atividade sindical e combater a arrecadação do sindicato, que empresa que faz isso? A empresa picareta, a empresa bandida, aquela que a atividade sindical não se resume só na arrecadação. Vai ver a CIPA, como é que é a CIPA dessa empresa. Vai ver como é que são as condições de trabalho. Aonde que acontece trabalho escravo, análogo à escravidão? É onde tem atividade sindical ou onde não tem? É evidente que o bandido, que para mim que pratica esse tipo de ação é bandido, é evidente que ele não vai querer ter o sindicato lá para denunciar o trabalho análogo à escravidão, gente. Não vamos aqui, né? É muito sério isso, nós estamos falando de vidas, saúde do trabalhador, dedos, mãos, braços, pernas amputadas e vidas. É disso que nós estamos falando, de atividades antissindicais nesse país. E aí, parabenizo, como o pessoal fala, objetiva, precisa, que não é comum do advogado, mas geralmente fala. Então, gente, é só para fazer uma observação, nós estamos falando de coisa muito séria, e talvez nos escritórios, aqueles que comungam e apoiam isso, não tenham consciência das consequências da atividade antissindical. Só eu queria deixar essa observação. Obrigado. O Marcelo, do Senado da CSB, na sequência o livro e depois o artigo. Boa tarde, então, fazendo o descritivo. Eu sou homem, 1,75 m, cabelos claros, barba um pouco comprida, cabelo claro, olhos claros, e estou, via de regra, traçando roupa preta. Doutora Rúbia e Sandro, meu parceiro, meu vizinho, ao cumprimentá-los, cumprimento também as mulheres e os homens aqui presentes no recinto. Eu não podia deixar de usar esse espaço, desse lugar de fala, para transmitir e dividir um pouco com vocês do meu sofrimento. Queria ver se o áudio capta aqui, não vou tomar mais de 3 minutos de vocês, mas eu acho que era importante ouvir aqui 2 áudios que eu tenho, que somados fazem 55 segundos, talvez. Aí, galera, boa tarde. Então, é o seguinte, o negócio desse sindicato vai sair, aí o sindicato está querendo dar uma mordida aí, viu, na grana aí, que é 65 reais por funcionário. Só que daí tem que fazer o esquema da cartinha lá. A Ana do RH pediu que quem quiser ir lá fazer essa carta é para subir lá e falar com ela a partir das 3 da tarde. Pra estar vendo como é que faz lá e pegar o endereço do lugar que tem que estar levando aí para não estar pagando essa taxa aí do estilo Senal, sei lá, sindicato. Aí ela só pediu para não mandar mensagem pro WhatsApp do RH para o sindicato não ficar sabendo, não pode ficar comentando essas informações aí de que tem como sempre usar pagar. Então ela arrumava com eles lá, daí é para subir lá e falar pessoalmente. Muito bem, então, mas dando continuidade, então, meu nome é Marcelo dos Santos, sou aqui representando a CSB e o Senal, que é meu sindicato de base, uma vez que eu sou trabalhador contratado do SENAC do Paraná. A gente fechou recentemente uma convenção coletiva com a data base de maio, agora em setembro, que é para quem trabalha em clubes. 1,77 de ganho real, 14% no piso, 13% no vale-refeição, e estamos querendo morder uma taxa do trabalhador de R$ 65 no ano. E aí a gente se depara com situações desse tipo. Como é que isso veio parar até nós? Veio. E o áudio é regulador, né? Então, só para não ficar no show, vou deixar uma ideia aqui para vocês. Então, vamos recompensar informações desse tipo. A gente está agora fechando, provavelmente, essa semana, negociação coletiva para quem trabalha em academia, e a nossa data base maior é a de novembro. Quando a gente divulgar que fechou, nós vamos divulgar junto que compramos provas desse tipo, para que a gente possa usar do nosso direito. Né? A gente fez um trabalho, fez uma negociação, a negociação não é só para o trabalhador, é um acordo. A outra parte, de certa forma, concordou e talvez tenha até algum benefício enquanto empregador. Então, fizemos nosso trabalho, nós só não estamos mordendo ninguém. Nós estamos pegando uma contribuição básica de singela, R$ 65 no ano, não é por mês. Né?
Então, fica aqui uma dica para os demais companheiros aí sindicalistas: vamos recompensar provas desse tipo e vamos usar as provas que nós temos ao nosso favor para fazer valer o nosso direito pelo trabalho que nós fizemos. Era isso, muito obrigado. Só um detalhe importante a ser comentado, né? Na verdade, a reforma trabalhista se criou uma linha política, porque o trabalhador não precisa pagar nada, pela Constituição, o sindicato representa todo mundo, ele se beneficia do acordo da convenção coletiva e ele não quer pagar. O problema é criar uma fake news como se aqui o sindicato estivesse roubando do trabalhador. Na verdade, ele está pagando por serviço. Quando você paga um condomínio, você não quer pagar o condomínio porque você não quer. Você está se beneficiando com o condomínio. Então é uma situação absurda que se criou. Né? E até a discussão da oposição. Você vai se criando uma situação de o trabalhador que paga, né, porque é associado ao sindicato, custando o cara se beneficia e não paga nada. Né? É uma situação completamente absurda. Aqui quem está escrito é o livro do Sindasp, e na sequência o Aldir está também escrito. Boa tarde a todos. Meu nome é Ivo Petra, do Sindasp, está aqui o Murilo, o Cláudio, o doutor Até, o Sescapo também. E há um tempo atrás nós estivemos aqui com a doutora Rubem, trazendo exatamente a decisão de Campinas sobre a operação prova disso. Nós representamos trabalhadores e escritórios. Então nós vivemos essa luta há muito tempo. E nós temos várias provas. Nós estamos já, a partir desse ano, organizando para trazer em Ministério Público. De escritórios de contabilidade, presidente do Conselho. Exatamente cartas padrões, no mesmo envelope, da mesma sacanagem. Isso acontece com todos. Então, está acontecendo e acontece. Por isso que nós somos os primeiros a denunciar. Tivemos aqui com o Sindicato Contabilista, tivemos aqui com a Federação dos Contabilistas, e é uma prática. Se não é do contador, é de alguém da empresa. Ou do dono. Então nós temos que fazer a denúncia para descobrir se é do escritório de contabilidade ou da empresa. Mas a denúncia tem que haver. Então, nós vivemos com isso sempre, vocês também. Então não é por acaso, não acontece por fantasma. Não é uma situação isolada, é orquestrada. E nós tivemos esse ano, depois da denúncia da Campinas, nós tivemos um cadastramento de escritórios contábeis maior, que ficamos com medo, certamente, porque houve um cadastramento maior de empresas no nosso sindicato, orientado para os escritórios de contabilidade. Por que será? Porque começaram a observar que nós vamos para cima deles. Então não é um profissional de contabilidade, é um todo. É o dono da empresa, é o escritório, é aqui também aquele contador que está orientando mal. E, inclusive, o Sescap, que é patronal, né? Está aqui o Sescap do Paulo Guiné. Tivemos casos de oposição patronal também. Orientado por quem? Então vamos descobrir nessa caminhada se é só o contador, se é só o escritório ou se é ambos. Né? Então esses são pilantras. E nós vamos para cima deles. E nós estamos selecionando algumas situações, inclusive chama a atenção algumas regiões como Pato Branco, Foz do Beltrão, que são mais ousados. Toledo, nós vamos para cima deles. E a doutora Lu vai ser muito importante, doutora, porque aquilo que o senhor só. Essas menções, não, é prática fiel. É cartas elaboradas por padrão, colocar no mesmo envelope, e-mails enviando dizendo que quanto é a data de oposição. Então, vamos começar em casa. E começar forte com essa gente. Essa gente tem que entender que sindicatos, como no fim de semana de cinema, eles têm que respeitar nós. E tem que ir para cima. Então pode ficar tranquilo, nós vamos para cima e queremos que você incentive aos outros também para ir para cima. Porque não é por acaso. Há anos essa turma vem orquestrando. E agora vai chegar a hora deles. E nós vamos para cima deles. Então, muito obrigado pela sua iniciativa. Nós agradecemos e nós vamos ajudar o Ministério do Trabalho a buscar essa gente. Muito obrigado. Obrigado, Hamilton. Eu vou ler aqui uma pergunta que tem no chat. Antes, mandar um abraço aqui para a Miriam, Andréa Bercontes, que está nos acompanhando, o Jornalino e Paula, e o Adenilson do Amaral de Marana. Ele fez uma pergunta aqui para a doutora.
Quando o sindicato notifica um escritório ou uma empresa para cumprimento da determinada cláusula de contribuição e os mesmos não cumprem e não respondem ao sindicato, isso é considerado um ato antissindical? Cláusula, ele fala da cláusula específica de contribuição. Sim, sim, é uma atitude antissindical. Claro que... Eu tinha entendido que a pergunta dele era genérica, sobre não cumprimento de norma coletiva. Embora, claro, essa questão esteja inserida dentro da norma coletiva, essa específica, sim. Essa recusa da empresa de cumprir revela, sim, uma atitude antissindical. O Adir, tem mais alguém inscrito? A Sena. Só na fala do Adir a gente finaliza as inscrições, tá ok? Então tá o Sena e o Manassés, por enquanto, inscritos. Boa tarde a todos. Parabéns, doutora Rúbia. E boa tarde a todos os companheiros dirigentes sindicais. Eu represento a UGT e sou moreno, cabelos pretos ainda, apesar dos 70 anos, e casaco preto, uso óculos, e eu queria fazer uma colocação que eu recebo muito de técnico de segurança, mensagem de técnico de segurança, perguntando para mim, que sou presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Paraná, que são 100 mil, como que eu faço para não pagar a contribuição do sindicato? Teve ontem que eu mandei vir aqui. Às 13 horas, mas esperei ali na frente, ele não apareceu. E esse, por exemplo, eu sou o dono da empresa, a posição política e ideológica do dono dessa empresa de consultoria e assessoria na área de segurança do trabalho. Que tem algumas áreas, mas tem muito picareta que vende certificado de curso de altura, de NR5, de NR10, de NR6, de NR18, de NR33, né? Eu sempre peço, me manda a denúncia desses cursos, como o Pedro falou, segurança e saúde é coisa séria. Segurança no trabalho é também hoje um direito fundamental dos trabalhadores. E essas empresas que tomam essa atitude também tomam essas atitudes antissindicais. É importante nós deixar claro, né, nós dirigentes sindicais, é uma atitude do neoliberalismo, desse capitalismo inconsequente que tem no Brasil hoje. Nós não podemos ficar achando normal, naturalizando. Nós temos que ter claro que um país e uma sociedade democrática, um país democrático, só existe, só tem a sua importância se tiver seus sindicatos respeitados, como é na Alemanha, como é na Espanha, como é na França, como é na Inglaterra. Nós vamos deixar claro isso. Não é nada contra as pessoas virem com a cartinha. Essa cartinha é um ponto final. A importância que é, vamos deixar claro isso. E o movimento sindical não achar isso normal em nosso país. Então nós temos que ter claro. Né? Eu tenho muitos anos, há quase 50 anos, em defesa da segurança e saúde no trabalho, no Paraná e no Brasil. Né? Eu já sou servidor público da Fundação, que é o órgão vinculado ao Ministério do Trabalho. Já fiquei 5 anos afastado por denunciar morte de trabalhadores, sem salário, né, e sem arrumar trabalho. E foi esse movimento sindical que conseguiu e não me deixou eu e a minha família passar fome. Nós temos que deixar claro que a luta pelo movimento sindical tem um papel importante na democracia brasileira. E nós temos que deixar claro isso. Principalmente nesse momento da vida brasileira. Nós temos que ser claro, não podemos achar natural e ficar com medo de dizer as verdades que é importante dizer para a sociedade. Não queremos destruir os grandes capitais, mas tem que respeitar. O lucro das empresas não pode ser manchado de sangue e da vida dos trabalhadores. Boa tarde a todos. Agora a Edson Sena, do Sindicato dos Frentistas e da UGT. Sei. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, doutora Rúbia. Bom, sou loiro, barba preta, revolucionário e forjado
na luta, na defesa daqueles que mais precisam e dos trabalhadores. Bom, o que eu acredito, está aqui o pessoal da contabilidade e deixaram um recado forte para nós. E a gente sofre muito, principalmente os trabalhadores, o jovem trabalhador com 18 anos, que quando vai arrumar o primeiro emprego já recebe um documento, quer pagar o seu sindicato ou não. E orquestrado, como o companheiro disse, agora recentemente antes de mim, é uma orquestra. Porque quando o Sintospetro ou qualquer sindicato profissional fecha a sua convenção coletiva de trabalho, a primeira coisa que os contadores fazem é mandar, recorta quanto foi de aumento real, o que teve de benefício ou conquista do movimento sindical, só recorta a cláusula de contribuição e manda para a empresa, porque às vezes tem rabo preso com o dono da empresa, porque não desconta as contribuições, não desconta as questões da Receita Federal e manda somente aquela cláusula de contribuição para poder alertar o trabalhador e ainda pressionar o trabalhador para que se faça oposição na entidade de classe, na entidade laboral. Então, doutora Rubem, é importante, já que tem aqui a representação das contabilidades, que se faça um levantamento das contabilidades que vem fazendo prática sindical, que vem com recorrência em prática sindical no estado do Paraná, e que a gente faça uma audiência pública com esses contadores, para que mostrem para eles que o trabalhador tem representação, tem o Ministério Público do Trabalho que está observando e acompanhando, para que a gente ponha eles no lugar deles, eles parem de se meter na vida dos trabalhadores e na representação dos trabalhadores, que é a única ferramenta de defesa que tem hoje os trabalhadores, não só frentistas, comerciais, metalúrgicos e toda a classe profissional. Acho que é isso. Tá bom? Gente, obrigado. Eu vou Bem, senhores e senhoras, nós encerramos aqui em função do... perdão, por favor. Sobre sua posição, senhor Marcelo. Boa tarde a todos os companheiros, as companheiras, Ana César Oliveira, Alt, metro 80, moreno, camisa branca, cabelo preto. Bom rever os amigos aqui, os colegas, e parece que todos passando e sentindo e tendo o mesmo sentimento. Né? Então, quero agradecer aqui os 53 companheiros objetistas que confirmaram com a Ivania a presença hoje aqui, né, para a gente estar fazendo este debate aqui dentro do Ministério Público, que oferece e abre as suas portas para a gente melhorar os nossos acordos e as nossas convenções coletivas de trabalho, porque a reforma trabalhista veio e um sentimento nosso do movimento sindical e por vários escritórios de contabilidade que levantou a mão para o céu, graças a Deus que agora não preciso ir mais no sindicato, não preciso mais homologar lá, e a maioria das empresas agora não vão renovar os nossos acordos, as nossas convenções coletivas de trabalho, com o direito de continuar homologando nos sindicatos, né? Muitos sindicatos conquistaram a continuidade da homologação, a grande maioria não conquistou. E junto com isso, um emblema, né, para contribuição negocial, assistencial, né? Não precisa se mais pagar agora a contribuição sindical, que a reforma trabalhista tirou isso. A gente escutou muito isso. É uma prática nesses últimos 7 anos. E hoje a gente pode conversar aqui, a gente pode encaminhar uma recomendação, né, aos escritórios de contabilidade, né, para reduzir essa prática que tem em grande parte dos escritórios de contabilidade. É um sentimento nosso, os sindicatos aqui laborais também passam por isso, porque todos têm as suas contabilidades, têm os seus contadores, e a gente conversa com eles, e por eles conhecer o sindicato, eles utilizam de uma prática diferenciada. Mas a grande maioria que não tem essa vivência, não tem esse conhecimento, esse foi o sentimento que a reforma trabalhista trouxe de não ter
né? Esse apelo acabou a contribuição sindical, agora acaba as contribuições também, e vamos, entendeu, colocar cartinha, fazer cartinha, né? Cheguei a ter filas e filas de trabalhadores fazendo cartinha no meu sindicato, e os companheiros já citaram aqui, já colocou áudio, uma série de coisas, empresas e o pessoal, né, disponibilizando ônibus, carro e uma série de coisas. Nos dias de greve não disponibiliza, mas para levar a cartinha no sindicato eles disponibilizam. Entendeu? Então, esse momento aqui para nós hoje é muito importante, porque a gente vai poder, né, nós que mandamos as correspondências para todas as empresas, para tudo, vamos poder estar mandando, doutora Rúbia, essa audiência que nós fizemos aqui, essa recomendação, né, cada sindicato montar, fazer, ou se organizar, já porque essas notas do CONAR estão servindo e servindo muito para nós do movimento sindical de orientação, né, para diminuir. Né, quem recebia 4, 5 mil cartinhas, hoje está recebendo 1.000, está recebendo 500, está reduzindo cada vez mais por essa prática e por essa orientação. E é muito importante, né, a gente se municiar de documentos, de informações, né, para a gente, cada vez que a gente fizer a denúncia, né, a gente fazer uma denúncia bem fundamentada aqui no Ministério Público, porque eu não tenho dúvida, né, que essa arma, essa ferramenta, né, que se disponibiliza aqui, que é o Ministério Público, é sustentado e tem ajudado muito nós do movimento sindical. Então, obrigado, doutora Rúbia, obrigado, Sandro, né, e quero aqui saudar a Yara, que tem participado, né, de todos os eventos representando a nossa central UGT. Então, antes de passar para a doutora Rúbia encerrar, eu gostaria de sugerir um encaminhamento que a gente poderia discutir dentro do fórum e depois, né, tentar avançar. Talvez que seria importante a gente discutir dentro do fórum uma possibilidade de fluxo, né, de informação, até para os sindicatos fazerem denúncia para nós, e essa informação passar tanto para o fórum como no MPT, e ter um canal de diálogo, né, com o Conselho Regional e com a Federação. Né. Então a gente pode discutir depois, marcar até uma reunião, né, para a gente formalizar como que seria esse fluxo, para a gente ter a ser explorado, passar por várias situações que prejudiquem o seu dia a dia, suas condições de trabalho, suas condições físicas, várias questões que acabam interferindo para ele e interferindo na sociedade de forma geral, né, que é uma questão de saúde, uma questão de segurança, tudo isso acaba envolvendo esse afastamento do trabalhador com a entidade sindical, né, e com esse diálogo, né, com o Ministério Público do Trabalho, com as entidades patronais. Eu acho que é importante a gente criar esse diálogo. A gente pode avançar nisso e, na sequência, marcar uma reunião para a gente formalizar esse tipo de fluxo. E agradecer a presença de todos e passar para a doutora Rúbia encerrar. Obrigado. Sandro, lembrando os pensamentos, com o desenrolar aqui, foi a sensação que eu tive também, que isso vai gerar, no âmbito do fórum, no âmbito da própria atuação do Ministério Público, uma consequência aparentemente bem mais concreta até do que a gente imaginava num primeiro momento, né? E me passou assim no primeiro momento, já formalizem as denúncias, né? Todo mundo aqui tem vários nomes já, mas voltando um pouquinho àquela a priorização do diálogo social, vou usar de novo essa expressão, quem sabe a gente tenta um caminho anterior, quem sabe a gente tenta, num primeiro momento via fórum, nos reunindo com o Conselho, que, repito mais uma vez, Sr. Everson, o Conselho foi extremamente receptivo ao nosso convite, né? Não só no sentido de distribuir a notificação, certamente deve ter ouvido muita reclamação, sabemos sim que deve ter muito representante da categoria ofendido, porque o bom se sente ofendido. O bom se sente ofendido. Eu não faço isso, que absurdo. Mas, enfim, talvez seja importante até os senhores levarem aos seus pares o que veio à tona aqui hoje. Que, de fato, existe um grande número de representantes não muito
dos quais os senhores certamente não teriam muito orgulho, enquanto pares, enquanto membros da mesma categoria. Então, esse encaminhamento de quem tiver essas informações, passar nome mesmo, informação, nome de contador, nome de escritório, pode passar direto para você, Sandra? Então, a gente pode discutir como que a gente faz Então, primeiro conversar na reunião do fórum, a gente já tem uma marcada, e nós voltaremos a conversar, enfim, a gente vê de que forma a gente operacionaliza isso. Você tem de trabalho? Algo assim. Bem, acho que a gente vai evoluir bastante. Já vou me encaminhando aqui para finalizar. Antes de agradecer mais uma vez mesmo, esse grupo do Paraná é muito incrível. Eu não canso de agradecer a sorte de poder representar a Conales aqui no Paraná, porque realmente o movimento é muito forte, é muito qualificado. Eu saio desses nossos encontros assim, sempre com muita esperança, sempre muito feliz e cada vez mais apaixonada pelo movimento sindical. Já falei para todo mundo, gosto disso desde criança, pela minha história pessoal, e sempre saio desses encontros ainda mais encantada. E ainda só para finalizar, lembrar o que o Pedrão colocou, importante, Pedrão, sempre a gente tem em mente que a atuante sindical é muito mais do que atingir a fonte de custeio. A gente focou aqui nessa questão, porque de fato isso é algo muito urgente, porque isso está ligado à sobrevivência do movimento, à sobrevivência do sindicato. Mas a gente sempre tem que ter em mente que a liberdade sindical, como falei lá no início, é um conceito extremamente amplo, com vários vieses, e o custeio é apenas uma parte importante, mas apenas uma parte. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Em nome, acredito que posso falar em nome dos companheiros do Fórum e também em nome do Ministério Público. Andréia, muitíssimo obrigada pela ajuda de sempre. E eu desejo a todos e todas um excelente final de tarde e acredito que consigamos avançar a partir de aqui. Muito obrigada a todos. Pessoal, um pedido aqui do Santos para assinar a lista. Onde está a lista?